The Return of the Iron-Blood Sword Hound. Episódio 1 Cão Infernal. Vikir. Sua vida sempre foi uma luta. Ele era um bastardo, filho de uma concubina. Ele não nasceu com um sobrenome como Onra ou Olê, que os meio-irmãos da família receberam gratuitamente, então ele teve que trabalhar centenas de vezes mais do que os outros. Mas não acabou bem. Espionagem, assassinato, sequestro, intimidação, contrabando. Ele cruzou mais de 500 linhas grandes e pequenas para sua família, mas a sorte o abandonou no final. O momento em que ele foi acusado de ser um espião da tribo dos demônios e foi executado com uma acusação injusta. Ele pensou intensamente. Quer viver. Eu quero viver de novo. Havia aí. O choro de um bebê ecoa pela grande sala. Dezenas de encostas se sobrepunham à família Baskerville, o espadachim de sangue de ferro. O proprietário, o Marquês Hugo Baskerville, levantou os olhos indiferentes e examinou as crianças nascidas este ano. Eles não parecem valer a pena. Foi bastante duro para a primeira avaliação de um pai sobre seus filhos nascidos este ano. Naquela hora, os pés de Hugo pararam em um ponto quando passaram pelos berços no berçário. Vikir van Baskerville. Um filho ilegítimo que nem merece estar aqui. Ao contrário dos outros irmãos que atingiram a idade de 6 ou 8 meses, ele acabou de completar 100 dias de nascimento e mal entrou neste quarto. O bebê não estava chorando. Ele apenas fechou os olhos e ficou imóvel, como se estivesse morto. Hugo olhou para Vikir assim e suavizou um pouco sua tez. Não é que ele estivesse feliz porque as qualidades de Vikir eram superiores às das outras crianças. No entanto, ele estava pensando que, se houvesse apenas lixo espalhado, um lixo menos barulhento seria melhor. Em pouco tempo, Hugo falou com as dezenas de babás atrás. Mova as crianças para o berço de espadas. Filhos dos Baskervilles foi posto à prova desde o momento em que nasceram até a hora de morrer. Do berço ao túmulo. O primeiro desses testes acaba de começar. O que é o berço das espadas? É um rito de passagem único para os Baskervilles. Inúmeras facas foram colocadas em uma colina redonda como um labirinto, e um bebê foi jogado no meio. O bebê fica preso e vagueia no labirinto criado pela lâmina. Uma situação em que mesmo que ele se mova, a lâmina vai cortar o corpo e ferir. Nesse ambiente, o bebê tem que engatinhar no chão e escapar por um labirinto de ferrões. O verdadeiro Baskerville torna-se o verdadeiro significado de Baskerville apenas quando você mergulha no STYX, um rio que corre ao redor do labirinto. Hugo Baskerville pensou. O rio STYX só funciona para crianças com menos de 1 ano de idade. Se eles mergulharem neste rio, seus corpos ficarão duros como aço. Claro, o poder deste rio não é infinito. Quando um bebê absorve a quantidade máxima de energia, o outro bebê não tem escolha a não ser absorver relativamente pouco da energia restante no rio. É como uma linha de leite materno. Os filhos dos Baskervilles agora eram jogados no berço da espada. Quem sai primeiro deste labirinto e pula primeiro no rio? Isso determinará o futuro dessas crianças. 32 crianças nascidas este ano, incluindo o filho da família, assim como primos, irmãos e irmãs, competem entre si no meio do berço de cauchim. As lâminas, que estavam bem inseridas no padrão da casca do caracol, conduziam as crianças o mais longe possível e afiadas por um caminho espinhoso. Avi. Aquele que chora procurando a babá, aquele que já está engatinhando com agilidade, aquele que sangra no fio da faca, aquele que deita e chupa o dedo para ver se não tem intenção de escapando ainda. Bebês geralmente eram assim. Na verdade, como eram bebês com menos de 1 ano, é um resultado natural se for dado como certo. No entanto, as coisas insignificantes. A avaliação de Hugo Baskerville foi terrivelmente fria. Uma criatura pequena e frágil. Criaturas que não podem sobreviver sem a ajuda de outras. Havia desprezo no olhar de Hugo para o corpo humano.
Mesmo que seja seu próprio filho, não há exceção. O espadachim que está entre os sétimos do continente, ele era famoso por ser um homem de ferro desde que nasceu. Só assim poderei lutar contra os demônios do reino dos demônios. Ficou alto e lamentou enquanto observava o rio STYX fluir ao redor do berço da espada. O rio secreto, que flui apenas na terra sagrada dos Baskervilles em todos os continentes, tem o efeito de aumentar o mana apenas por encharcá-lo, tornando a aurora pura e tornando o corpo resistente e duro como aço. Se não fosse pelas crianças menores de 1 ano, elas teriam ensopado o corpo na hora. Quando Hugo está olhando para o rio com uma expressão triste no rosto. Ali. Ah, isso não pode ser. Absurdo. A decepção explodiu em todos os lugares. O que é que os cavaleiros guardiões de uma família que não foi abalada por nada deveriam se surpreender? Hugo balançou a cabeça com uma expressão confusa. E aquele momento? Seus olhos, que estavam cheios apenas de tédio amargo, desprezo, impaciência e decepção, tinham um pequeno brilho em seus olhos. Berço de espadas. Foi porque uma criança estava indo direto por essa floresta densa e cortante para o rio STYX. O corpo da criança já estava coberto de sangue.